Questão 2. Vinícius, aluno de graduação, está produzindo seu trabalho de conclusão de curso, TCC, e encontra-se no processo de discussão dos resultados. Para isso, ele está pesquisando artigos científicos que possam auxiliá-lo nesta etapa. Vinícius encontrou um artigo e deseja copiar um parágrafo do texto-fonte na íntegra, ou seja, exatamente como ele está escrito. Entretanto, será necessário inserir uma citação logo após o parágrafo extraído. Diante do exposto, qual citação Vinícius deve utilizar neste caso? Então, pessoal, vale a pena falar o seguinte: existem 3 tipos de citação, além das notas de referência e de rodapé. Existe a citação direta, a citação indireta e a citação de uma outra citação, que é a chamada citação de citação. Primeiramente, é interessante aprender os tipos de exemplos. Então, vamos lá. Citação direta. A citação direta é a transcrição textual fiel de parte de um conteúdo de uma obra, ou seja, durante a elaboração de um trabalho acadêmico, por exemplo, é necessário consultar um autor específico e para seu trabalho alguma frase foi importante. Nesse caso, você vai copiá-la, mas vai citar a fonte do autor. Por ser transcrição exata de uma frase e parágrafo de um texto, a frase barra parágrafo em questão será apresentada entre aspas. E essas aspas têm que ser aspas duplas. Citação indireta. Então, a citação indireta, depois que você lê um artigo, você chegou à conclusão semelhante à do autor consultado. Mas por algum motivo pessoal, você não tem interesse em usar as mesmas palavras e exatamente a mesma estrutura que encontrou o artigo em questão. Nesse caso, você fará uma citação indireta, já que o seu texto teve como base uma obra consultada. Seguindo o mesmo formato de apresentação da citação direta, a indireta também deve conter o autor da frase citada, bem como o ano de publicação do artigo. Apresentar a página em que o conteúdo se encontra é opcional. E a citação de citação, livros antigos e considerados clássicos em um assunto são importantes serem citados, mas nem sempre eles estão disponíveis. Imagine, por exemplo, um livro lá de 1950, que foi publicado apenas nos Estados Unidos, ou outro livro que por algum motivo não tenha conseguido encontrar em livrarias ou pela internet, etc. Você não teve acesso ao documento em seu formato original, mas durante suas pesquisas encontrou um autor que teve a sorte de ter em mãos o documento. Não pense que você perderá essa oportunidade de usar este conteúdo. Você pode usar. Essa é a chamada citação de citação. Você fará uma citação de um conteúdo que foi citado na obra que você está consultando. Então, voltando para a questão, o Vinícius está produzindo um trabalho de conclusão e vai estar encontrando no processo de discussão dos resultados, só que ele está pesquisando artigos científicos que possam auxiliá-lo. E ele encontrou um artigo e deseja copiar um parágrafo do texto na íntegra. Se ele vai copiar na íntegra, essa é a chamada citação direta. Alternativa correta, letra B, porque ele vai copiar o que está no parágrafo correto, tem que ser entre aspas duplas, e essa é uma chamada citação direta.